Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 30 de setembro, segunda-feira, é o último dia do mês, graças a Deus chegamos aqui. Vamos ler Lucas 3,16. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Graças a Deus por estas palavras de João Batista tão esclarecedoras, né? E esse profeta está anunciando a chegada do reino de Deus, a chegada do Messias, é o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor. E ele está falando a respeito de dois batismos, no grego bátimo, no português mergulho, né? Dois mergulhos. Um é porque na contundência das suas palavras, o poder do Espírito Santo nas suas palavras, o povo ficava numa verdadeira alerta para as consciências e procuravam João e confessavam os seus pecados, ah, falando enfim, das suas dificuldades e tudo mais. E como havia então essa confissão para João Batista, ele os batizava em um mergulho no arrependimento. Então, hoje nós vamos de doutrina, né? Ah, para quem é o batismo? Para quem já se arrependeu dos seus pecados. Para quem já entendeu que a velha natureza precisa ser enterrada. Para quem deseja viver com Jesus e somente com Jesus, e é para esse o batismo. É fato que logo depois, no final do ministério de Jesus, Jesus já tinha dado o exemplo, porque foi batizado por João, mas no final do seu ministério, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, mas também disse: ide batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança, o batismo nas águas, o mergulho no arrependimento é uma ordem de Jesus, que Jesus validou, apesar de a princípio parecer apenas uma prática essênica, mas o apóstolo Paulo depois corroborou com tudo isso, falando da grande, como é que eu vou, não é prefiguração, tem, é teatral, é cênico, ou seja, é é um teatro, é algo físico, é realmente alguém mergulhar o outro, né, submergir nas águas, imergir, melhor dizendo, imergir nas águas, e por causa da sepultamento do velho homem e ressurreição para uma nova vida. E eu acho que me atropelei com as palavras, me perdoem por isso, mas enfim, esse era o batismo que João praticava, que é uma ordem para nós. Qualquer um que creia no Evangelho e começa a ler as palavras de Jesus, ao se deparar com essa ordem, logo quer obedecer. Lembrei o que estava falando, é um teatro, é uma representação do que já aconteceu espiritualmente. Então, o ato do batismo é um testemunho público, né? Portanto, aberto, né? Todo mundo pode ser convidado para assistir, aonde a pessoa assume uma identificação com Jesus para toda a sociedade. A partir de hoje, estou seguindo a Jesus, a minha vida vai ser pautada nas suas palavras e é disso que se trata. Portanto, é um teatro vivo, de verdade, daquilo que já aconteceu espiritualmente. Bom, mas este João, precursor, batizador, né? Por isso que é chamado João o Batista, ele ele faz
essa alusão para um outro batizador, um outro batista, né? Ele está falando de Jesus e ele já se coloca na posição inferior à de Jesus, dizendo que não podia nem sequer carregar a sandália dele. Aí ele disse: Ele vos batizará, ou seja, ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Os irmãos sabem a essa altura que eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu sempre falo, porque é bom que se fale isso, pelo respeito que eu tenho por outras igrejas que ensinam esse batismo com o Espírito Santo na ocasião da conversão. Então, o que muitos crentes de outras denominações creem? Creem que ao receber Jesus como Salvador, né, muitas coisas acontecem, uma delas é ser mergulhado no Espírito, né? E é fato que nós, os assembleanos, dizemos que no dia em que se converte, o Espírito Santo vem habitar na pessoa. E a gente tem chamado, e somos acusados de um erro teológico, de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Quem foi batizado com o Espírito Santo ou na visão de outros fora da Assembleia de Deus, pensam que o que a gente recebeu foi dom de línguas e não batismo com o Espírito Santo. Que dom de línguas é outra coisa, mas batismo com o Espírito Santo, todo mundo foi batizado. Então fica essa discussão, mas o meu respeito é tão grande que eu jamais ia ficar batendo boca com um assunto desse de maneira nenhuma. O que acontece é que quem recebeu o batismo com o Espírito Santo, com respeito, ou o dom de línguas, entende que a partir daquele revestimento de poder, como chamamos, daquela capacitação especial para melhor servir, ou como os crentes antigamente diziam, recebeu poder para pregar o Evangelho, foi diferente. E a gente percebe isso, inclusive, na vida dos próprios apóstolos. Aqueles que fugiram, se esconderam, depois de Atos capítulo 2, eles enfrentaram as autoridades e Pedro, apóstolo, disse abertamente que, como quem joga na cara mesmo, o Cristo a quem vocês crucificaram. Antes o Pedro se escondia, mas agora ele fala com uma autoridade, com uma coragem que ele não tinha antes. Jesus mesmo disse: recebereis poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então a gente tem crido assim, que essa capacitação especial dada por Deus, né, pelo batizador Jesus Cristo, dada por Jesus, é para pregar o Evangelho. E é tão conveniente dizer que isso é importante dizer nos dias de hoje, falei dizer duas vezes, né? Mas é importante reafirmar isso aí, por quê? Porque a igreja está recheada de eventos, eventos e eventos, um atrás do outro, um em cima do outro, são agendas lotadas, é um superativismo, e alguns desses eventos me permita a audácia, a petulância, a quase indelicadeza, de que a maioria dos eventos, principalmente aqueles que cobra, sabe, para participar, não precisa do poder do Espírito Santo. Porque esse poder, que é uma promessa, né, e que o Espírito já foi derramado e que cabe aos crentes que creem nessa palavra buscar essa bênção, né, buscar até receber, ela é realmente uma capacitação para melhor servir, para pregar o Evangelho. Mas nós, a maioria de nós nos dias de hoje, não estamos mais preocupados e nem ocupados com a questão da pregação do Evangelho. Mas eventos sim. E evento qualquer promoter faz. Evento qualquer um que tenha noção
de organização, de decoração, faz, né? O que eu fico alertando a mim mesmo e a quem me ouve é que a maioria desses eventos são voltados para intra-igreja, voltados para dentro. E a gente deveria pensar de que tudo que fazemos dentro da igreja deveria ser para receber as pessoas não crentes, tudo para incluir e receber as pessoas não crentes. Eventos onde a gente pudesse chamar pessoas não crentes para participar. Ah, Deus nos abençoe, né? E esses dois batismos são dois mergulhos, e mergulhar é se aprofundar, mergulhar no Espírito Santo e viver agora, né, nessa dimensão espiritual, né? E essa última expressão, e com fogo, eu estou muito convencido de que essa expressão não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, mas assim como os profetas, em um mesmo verso, como chamamos, né, versículo, falam de assuntos diferentes, aqui é uma preposição aditiva, e com fogo. Então, com fogo é um outro batismo que não é o batismo com o Espírito Santo. Muita gente lê isso aqui e pensa que está falando do mesmo assunto. Outros leem isso aqui e pensam que é um aspecto do Espírito Santo que é de purificar o crente. Mas, pelo contexto, se você ler o verso 17, eu não estou com a Bíblia aqui hoje, mas o verso 17 fala que ele vai juntar na sua eira o trigo, mas a palha vai queimar no fogo. Então é um assunto, o assunto aqui é juízo. O mesmo Jesus que quer que nós sejamos profundos, imersos no Espírito Santo, é o mesmo Jesus, portanto, isso é graça, né? Isso é favor de Deus. O mesmo Jesus um dia vai batizar pessoas no fogo. Eusmário, o que isso significa? Significa juízo, né? Juízo divino. Deus nos abençoe a pensar, a refletir em tudo isso, e, e fica aqui. Conselho seria muita pretensão, né? Porque não é meu conselho. Então fica o conselho da palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo deve ser buscado. Deve ser buscado. É uma verdadeira bênção. Se vamos chamar de segunda bênção nos dias de hoje, eu não sei. Mas é uma tremenda de uma bênção, porque nos capacita a focar no que devemos, que é a salvação das almas. Osmar, mas, por exemplo, você foi batizado quanto? Pois é, 30 anos atrás. Como é que a gente mantém essa chama acesa? Aí talvez seja um assunto para amanhã, quando a gente busca plenitude no Espírito Santo. Falei de mim, mas eu estou falando da experiência cristã. Procurar ser pleno no Espírito Santo, a fim de que a experiência não vire história, não seja algo do passado, mas que no dia de hoje sejamos ebulientes no Espírito ou fervorosos no Espírito. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, nós rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra, obrigado por estes batismos que nos colocam, Senhor, nestes lugares aonde o Senhor quer que estejamos, vivendo uma nova vida e cheios de poder espiritual para pregar o Evangelho. Cumpra estas coisas em nós, abençoe o Teu povo a compreender cada vez mais a Tua palavra. Oro no nome de Jesus. Amém.